Os moradores da Serra Gaúcha sentiram a terra tremer na madrugada de hoje. Os tremores foram registrados pelo Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. O primeiro deles foi às 1h46 da manhã e aconteceu no município de Bento Gonçalves. Atingiu aí 2,4 graus na escala Richter. Pouco depois, outros tremores foram detectados em Pinto Bandeira e também em Caxias do Sul. E para a gente entender melhor a causa e também a gravidade, de fato, desses tremores, a gente conversa agora com o geólogo Sérgio Roberto Matana, que atua há 45 anos na região. Muito obrigada pela sua participação, Sérgio. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Você fala com a gente agora de Caxias do Sul, né? Você estava na cidade quando tudo aconteceu. Pode falar com a gente da sua percepção num primeiro momento pessoal de como foi esse tremor ou esses tremores? Posso sim, falo de Caxias do Sul. Sou testemunha da minha residência, no bairro que eu moro, centro, próximo a Madureira. Eu tive essa experiência essa noite, além de outras vezes, né? Mas essa noite, às 3 horas da madrugada, eu fui acordado com um estrondo muito forte, vindo de baixo para cima. E esse estrondo, ele é provocado pela quantidade de água que infiltra-se no solo, e essa água, ela desloca camadas de rocha, acomoda elas, gerando tremores na superfície. Esses tremores não são de escala alta, magnitude alta, são magnitude baixa, mas eles assustam, assustadores. O que é que eles podem fazer? Eles podem gerar algumas fissuras em casas, né? Trincas, talvez portas que possam talvez não abrir, emperrar, mas coisas pequenas, nada de catastrófico. Gostaria de informar a população e tranquilizar a população que assiste, ou nos assiste no momento, que esses tremores não são aqueles tremores catastróficos que se vê mundo afora, né, como no Japão e outras cidades, em função da magnitude deles, 7, 8, 9 na escala Richter. Então, mesmo num momento como esse, em que a gente sabe que o solo já está bastante comprometido, né, depois de tanta chuva, os imóveis também já estão alguns com a estrutura já comprometida, não é algo com que os moradores tenham que se preocupar, né, com os riscos mesmo provocados por esses tremores, né? Não, porque é o seguinte, nossa região da Serra Gaúcha, ela é composta por rochas duras, vulcânicas, da formação Serra Geral. E essas rochas, elas são, por ser duras, elas têm, assim, fissuras e tem entre elas solos, muitas vezes, entremetidos, que a gente chama de diastemas. E isso aí que rompe um pouco a continuidade delas. Mas isto não vai afetar quando acontece a centenas de quilômetros de profundidade. Ou seja, os deslocamentos dessas rochas em função da passagem de água. Porque a água, vamos lembrar, é um líquido, né? Lubrifica muito as fraturas, as rochas, e elas inclinadas pode acontecer o deslocamento delas, gerando abalos na superfície. Como? Às vezes, a água que passa também por elas e leva embora solos antigos, chamados de paleossolos, eles também criam um vazio. Este vazio pode vir a desabar, né, e gerar um abalo, um estrondo. Mas são solos de pequena espessura. E a centenas de metros de profundidade, eles só se sente aqui na superfície aquele estrondo que é assustador. Não é a primeira vez que eu sinto em casa, mas ele é assustador. A gente sabe, pelo menos, que não é de cima, né? E essa é a característica, não são dos raios, né, que vêm do céu e entram na Terra, e sim de baixo para cima, né?
Ô Sérgio, você mencionou aí que você já sentiu da sua casa esse tremor outras vezes. Tremores desse tipo acontecem não frequentemente, mas já aconteceram alguns ao longo, por exemplo, nos últimos 10 anos, pelo menos 27 foram sentidos na região da Serra Gaúcha, né? Sim. É um tipo de fenômeno que já Sim. acontece mesmo, né? Eu estou aqui há 44 anos aqui na cidade. Eu sou geólogo da terra, sou profissional já há 45 anos, e eu venho estudando esses fenômenos desde 1984, quando eles começaram a aparecer, e eu estava aqui na cidade. Antes eu não estava aqui. Mas eu tenho relatos de que existiram alguns, aconteceram alguns em Sérgio, 1940, por um historiador. Oi. eu vou te interromper, me desculpa só um minutinho, que a gente vai ouvir um pronunciamento importante que o presidente Lula está fazendo nesse momento, justamente sobre a situação do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai voltar com o pronunciamento, daqui a pouco a gente vai separar alguns trechos desse pronunciamento importante que o presidente está fazendo sobre a suspensão da dívida do estado do Rio Grande do Sul durante um período de pelo menos 3 anos. Me perdoe, Sérgio, pode continuar a sua explicação, por favor? Então, eu estava dizendo, né, que eu estou acompanhando esses fenômenos desde 1984, mas eles já aconteceram antes por um historiador e professor e foi reitor da universidade, que em 1940 foi sentido também esses tremores aqui. Mas desde 1984, em diversas partes, diversos bairros da cidade, não sempre no mesmo bairro, em bairros diferentes, diversos da cidade. E num bairro distante daqui, talvez, quiçá 4 quilômetros, eu senti naquela manhã, às 5 horas da manhã, um estrondo, eu me acordei e eu disse, deu um tremor. Porque a gente sabe como funciona, né? E aí, logo em seguida, então, os meios de comunicação, dali uma meia hora, começaram a entrar em contato comigo para me solicitar informações a respeito disso aí, porque os moradores estavam daquele bairro que tinha sido o epicentro, bem se dizer, né, dos abalos, eles estavam muito atordoados, todos fora das casas, assustados e querendo fugir e não sabendo o que estava acontecendo. E então eu tranquilizei eles mais uma vez e daquilo que eu pensava e penso no momento e continuo pensando e dizendo que essa causa é uma causa de terremotos mais simples. Tá? Não é para eventos catastróficos, eventos simples de baixa magnitude, de 1,5 a 2,5, assim. Tá? Sérgio, quando que a gente tem que se preocupar com os efeitos de fato de um tremor? Você está explicando para a gente aí que nesse caso ele não chega a provocar danos nas estruturas dos imóveis, por exemplo. A partir de qual escala os efeitos dos tremores são mais perceptíveis? Perdão. Eu acho que a partir dos 5 graus e para fora, 5, 6 graus, eles começam a ser bem perceptíveis, aí, porque tem uma escala de Richter que vai de 0 a 10. E tem a de Mercalli-Cyber, que é das observações, que vai de 0 a 12. Então, eu acho assim, as observações daquilo que acontece na área, né, como trincas, fissuras, paredes que caíram, portas que emperraram, desabou alguma parede. Então, isso aí começa a ser uma coisa mais catastrófica. Aí sim, aí já parte, eu penso, né, dos 4, 5 graus da escala Richter para cima. Porque na escala de Mercalli deve dar uns 7, 6 a 7 deve dar. Sérgio, a gente tem falado muito da relação das mudanças climáticas com todos esses fenômenos extremos que têm acontecido no Rio Grande do Sul, por exemplo. No caso desse tipo de tremor, também pode haver uma relação entre esses fatos, entre as mudanças climáticas e o que está acontecendo? Com certeza. Todos esses fatores aí de chuvas intensas acarretam a passagem dessa água
por dentro das fraturas das rochas e elas geram acomodações. Esses fenômenos de terremotos ou de abalos sísmicos ou de tremores de terra que estão acontecendo aqui na nossa região são devidos à chuva, à intensa chuva que se faz sentir. Claro, agora é uma catástrofe, mas assim, o ano passado nós tivemos em setembro, tivemos em novembro, né? E já tivemos outras vezes também os eventos aqui na nossa região com chuvas, seguido de chuvas, davam esses eventos, esses tremores aí. Tá? Então, essa é a observação que a gente faz. E quando acontece um tremor desse tipo, geralmente é um fenômeno isolado ou outros podem acontecer nos próximos dias? Normalmente a gente pensa o seguinte, quando acontece um movimento desses, nem sempre, a maioria das vezes, ele é único. Ele, como aconteceu essa noite, o das 3 horas da madrugada e o das 13h10, onde eu moro, no bairro aqui central da cidade, né, na parte alta, né? Então eu digo assim, neste momento nós tivemos dois eventos no mesmo, né, 2 movimentações. Agora, se pode acontecer amanhã ou depois mais alguma coisa, eu não posso descartar isso. Pode acontecer. Mas, de novo, de baixa magnitude, talvez menor do que essa de 2,4, né, na escala Richter. Né? Porque é uma acomodação que não foi bem acomodada das rochas. Ela pode acomodar mais um pouco? Pode. Gera tremor ou estrondo ou um barulho? Pode gerar. Pode gerar. O mais importante é isso, né? Que não oferece um risco considerável para a população nesse momento, que já está enfrentando uma série de problemas, não precisa de mais um, né? Sérgio, quero te agradecer muito, viu, por todas as explicações que você trouxe para a gente, viu? Sempre às ordens. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde para você.